vamos começar falando do estudo da sílaba. Nas provas de concursos públicos, é muito comum que te perguntem detalhes da sílaba. É neste vídeo que você vai saber, por exemplo, diferenciar, coisas que eles vão perguntar. Eles vão querer saber, eles que eu digo, né, são os elaboradores das provas, né, as bancas. O que vão te perguntar? Vão te perguntar a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. Nós vamos treinar isso neste vídeo. Eu trouxe para você, só para você ter uma ideia aqui de números, nesse vídeo eu trouxe 22 palavras. O que você vai fazer comigo nessas 22 palavras? Você vai classificar das 22 palavras, todas você vai classificá-las quanto à posição da sílaba tônica. É neste vídeo também que você vai treinar comigo a diferença, que é outra pegadinha de prova, a diferença entre os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos. É um detalhe para o qual não se atenta. Então, assim, pare para pensar. Você sabe a diferença entre monossílabo tônico e monossílabo átono? Não, você nunca... De repente você já até sabe, mas nunca parou para pensar nisso. Você vai ver questões que vão a esse ponto, que pegam, trazem uma lista de monossílabos, você tem que saber a diferença entre o átono e o tônico. Vamos falar disso. Então, este vídeo é para falar da sílaba, conceitos básicos. 22 palavras e depois eu trouxe aí, você vai ver 4 questões de concursos, só para você ver a aplicabilidade ainda neste vídeo. Você vai resolver comigo 4 questões aí para você ver a aplicabilidade disso que eu vou falar agora. Estudo da sílaba. Vamos lá. Sílaba, conceito de sílaba. Sílaba é formada por um ou mais fonemas pronunciados numa única emissão de som. Não existe sílaba sem vogal. Então é muito importante, esse é um conceito primário, é o primeiro conceito que a gente aprende de sílaba, mas com ele você entende, por exemplo, então repita comigo, não existe sílaba sem vogal. Então vamos lá, a vogal é a base da sílaba. Isso quer dizer que eu não posso ter consoante sozinha na sílaba. Então, é por causa deste conceito que você está vendo aí que eu não posso, por exemplo, separar as sílabas da palavra afta assim. Tá errado. Por quê? Porque não existe sílaba sem vogal. E aí é por isso que a forma correta de se separar a sílaba seria essa, Por quê? Porque eu não posso deixar a consoante sozinha. Então, o F vai sempre... A consoante sozinha, ela vai ser sempre remanejada para a sílaba anterior. Então, esse é um conceito elementar, é básico, é o primeiro que se aprende. Sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade. Por isso ela é chamada de tônica. Tônica porque ela é forte. Muito importante, e assim, esses conceitos são simples, mas há detalhes que eu só fui entender depois e que porque eu demorei a entender, eu demorei para acertar as questões. Por exemplo, desse conceito aí, há um detalhe que eu quero que você já anote e que ajuda pra caramba nos exercícios que você vai fazer comigo a seguir. O conceito, então, olhe de novo pro conceito comigo, Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade. É a sílaba. Só existe uma sílaba tônica. Só existe uma sílaba tônica. Então, toda vez que te perguntarem qual é a sílaba tônica, só vai haver uma. Sílaba tônica é aquela que manda na palavra. Assim como só existe uma sílaba tônica, só existe uma vogal tônica na palavra. Vão te perguntar também nas provas qual é a vogal tônica da palavra. Vogal tônica é aquela que vai mandar na palavra. Que vai mandar, que é aquela que está na sílaba tônica. Então, repita comigo, só existe uma sílaba tônica na palavra, que é aquela pronunciada com maior intensidade. E é por isso que agora você vai aprender a classificar as palavras quanto à posição
da sílaba tônica. Então, como só existe uma sílaba tônica, então vamos lá. Vamos procurar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras aí e classificá-las. Olha, oxítonas. Oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Maracujá. Café. Recompor. Então, sempre indo de trás para frente, sempre de trás para frente. Então, nas oxítonas, a sílaba tônica é a última. Paroxítona, penúltima, e proparoxítona, antepenúltima. Sempre de trás para frente. Outra coisa que você também tem que observar, você que está iniciando, nem sempre a sílaba tônica vai ser marcada por acento. Nos 2 primeiros exemplos foi, mas neste exemplo não. Né? É por isso que você vai estudar as regras de acentuação. Então, veja, recompor, recompor. Veja, o por é a sílaba tônica. Por que é a sílaba tônica? Porque é a sílaba que manda na palavra. Ó, recompor, por, é a sílaba que manda na palavra. É a sílaba tônica e não vem com acento. Nem toda sílaba tônica tem acento. Por quê? Porque existem regras de acentuação que vão regular as situações em que esse acento vai ser utilizado, entendeu? Então, nem sempre que for sílaba tônica vai ser acentuada. Oxítonas, portanto, são aquelas cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Paroxítonas. As paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Cadeira, caráter, mesa. Por fim, as proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Vamos lá, olha. Sílaba, metafísica, lâmpada. Proparoxítonas. Importante você perceber aí que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, esse é um caso que nós vamos ver já na aula de acentuação gráfica. Todas as proparoxítonas recebem acento. Então, olhe para mim. O que você está vendo neste vídeo? Nós estamos cuidando da sílaba, estudo da sílaba. Este vídeo é dedicado a você olhar para a palavra e identificar a sílaba tônica, a sílaba forte, a sílaba que manda na palavra. Mas não é só esse conceito de sílaba que você precisa levar para as questões, não. Existe um outro conceito em relação aos monossílabos que é muito explorado nas provas. Olha só. Vamos ver os monossílabos agora. E eu quero que você entenda a diferença entre os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Monossílabos são aqueles, veja, mono são vocábulos de uma única sílaba. Tudo bem, monossílabo, uma única sílaba. Mas qual é a diferença entre o átono e o tônico? O átono, monossílabos átonos, são aqueles que são pronunciados com pouca intensidade no interior da frase. São aqueles que são pronunciados com pouca força. São fracos. Átonos igual a fracos. Só que esse conceito traz muita confusão para o falante da língua, né? Para aquele que estuda a gramática, porque, pare para pensar, acaba sendo um pouco subjetivo, né? Pare para pensar, um lá vai falar, para mim isso é átono, o outro vai falar, não, para mim isso é forte. E aí, como é que eu vou saber se é átono ou se é tônico? Como é que eu não levo isso para a subjetividade? Como é que eu resolvo as questões? Você vai ver que, repito, é um detalhe, mas que suscita muitas questões interessantes. Como é que eu vou saber se é átono ou se é tônico sem ter que levar para o campo da opinião? E aí, esse é um critério objetivo ou subjetivo? Totalmente objetivo. Veja, o monossílabo átono, ele é pronunciado de maneira fraca, por isso ele é chamado de átono. E existe uma forma de você entender que ele é átono, que acaba sendo um macete que salva, que é observar que todos esses monossílabos aqui, quando pronunciados dentro da frase, eles
perdem a personalidade deles. Eu gosto de falar assim, essa foi uma maneira que eu encontrei bem simples de resumir esse negócio. Repita comigo, o monossílabo átono é tão fraco, que ele se descaracteriza, ele perde a personalidade, ele é fraquinho, ou seja, ele muda de som dentro da frase. Átono é fraco, perde a característica, a personalidade. Não importa a região de onde você seja no Brasil, mas quando você for falar isso daí, você vai ver, vai mudar de som. Eu, carioca, eu vou falar, não sei se você vai falar como eu, mas ó, o menino me, olha como eu falo, o menino me perguntou quando o lhe vira lhe. Aqui entre nós, raramente as pessoas vão falar quando lhe entregarei. Então ele é fraco porque a tendência é se descaracterizar na pronúncia dentro da frase. Por isso o átono. Já o tônico é aquele, ó, vê como parece muito subjetivo, ó. São aqueles que são pronunciados com bastante intensidade no interior da frase. O que quer dizer isso? São aqueles que são fortes. Repare que dentro da frase, quando você os pronuncia, eles não mudam de som, ó. No mês passado, tu disseste a mim, ó. Mês, tu e mim. São pronunciados com força. São monossílabos tônicos. Tá comigo? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar a pegadinha que vem daí nas questões de concursos aí, de concursos importantes no Brasil. Mas antes, eu trouxe para você, vamos embora treinar? Exercício básico para você fixar esse conceito inicial de sílaba. Então, o que eu trouxe para você aqui? 22 palavras. 22. Eu quero que você apenas, comigo, vamos lá, identifique a sílaba tônica das palavras a seguir. Vamos lá? Só identificar. Vamos sublinhar que fica mais rápido e você consegue aí me acompanhar numa boa, vai. Fênix, botox, sozinho. Pronuncie mesmo, é para pagar mico. Fica estranho, né? Pronunciar assim fica estranho, mas tem que pronunciar. Platei, tei. Repare, é uei, tei. E é interessante, eu já estou te preparando para as questões de acentuação que nós vamos estudar aqui também. É interessante você ver aquele conceito que eu te falei, ó, plateia, ó. Essa é a sílaba tônica, olha, a sílaba tônica é o tei e a vogal tônica, ela estará sempre dentro da sílaba tônica, é o é. E é isso que você vai ver depois, que é o conceito de ditongo, que vai da vogal para semivogal, porque a vogal aqui é o é, ele é que manda na parada. Esse é aí, ele é que é o forte. Então, dentro da sílaba tônica, haverá a vogal tônica. Se você tiver que procurar a vogal tônica, ela estará dentro da sílaba tônica. E se você tiver a impressão de que há duas vogais, não. Só haverá uma, porque a outra vai ser semivogal, é que você vai ver em ditongo já comigo, tá bom? Então, repito, tei é a sílaba tônica e o é a vogal tônica. Vamos comigo agora, vai. Você tá identificando a sílaba tônica das palavras. Só sublinhando, vai. E isso é uma questão de pronúncia. Deira. Pronto, achei, ó. Deira. É a sílaba que manda na palavra. Deira. Órfão. Ímpar. Repare que algumas sílabas são acentuadas, algumas vogais, outras não. Isso em função das regras que você vai ver depois comigo, ó. Caráter. Pólen. Felizmente. Glúten. Libido. Ruim. Às vezes, a pronúncia errada pode levar você a uma identificação equivocada. As pessoas que falam ruim, elas falam assim porque elas acham que a sílaba tônica é no rum, né? Mas é ruim. Ruim, não ruim. Nada de falar por aí, é ruim, hein? É ruim.
Tudo bem? É o IM. Revólver. Amigo. Felicidade. Hangar. Tênis. Órgão. Ó, cuidado com a pronúncia. A pronúncia correta não é gratuito, não. É gratuito. Então, vamos lá. Gratuito. Tem que saber pronunciar, senão não vai conseguir identificar a sílaba tônica. Gratuito. Fácil. Álibi. Proparoxítono. Tudo bem? Então, fizemos aí as 22 palavras, objetivo conquistado. O que eu queria nesse vídeo? Queria que você identificasse as sílabas tônicas, porque agora você já sabe classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Mas antes da gente fechar o vídeo, vamos embora treinar com questões de concurso, só para você ver a aplicabilidade disso. Vamos lá. Aqui, olha o que a banca faz. Em relação à fonologia da palavra jabuticabeira, assinale a afirmação correta. Letra A, não possui sílaba tônica? Não existe isso. Você acabou de... A letra A não merece meu respeito. Nem olhe para a letra A. Por quê? Toda palavra tem sílaba tônica. Fora a letra A aí. B. É formada por 7 sílabas. Bom, vambora. Você vai ter de contar aí, ó. Já. Bu. Na verdade, você tem que saber separar a sílaba, senão ferrou, ó. Já, bu, ó. 1, 2, 3. K. 4. Bem, 5, 6. A banca diz que são 7, errada, são 6 sílabas. Letra C, é um vocábulo paroxítono, jabuticabeira. Sim, perfeita. Resposta, letra C. E a letra D diz, é composta só por sílabas átonas. A letra D é igual à letra A. Então, cuidado, o mesmo erro da A está na D. Repita comigo. Não existe palavra que não tenha sílaba tônica. Todas as palavras têm sílaba tônica. Por isso que eu não posso afirmar que essa palavra ou qualquer outra palavra seja formada por sílabas átonas somente. Não, vai ter sempre uma sílaba tônica. A é igual a D. Próxima questão. Aqui eu vou trabalhar esse recado. Então, de vez em quando, eu vou passar uns recados aqui para você que são detalhes que são explorados em prova. Então, antes da gente resolver essa questão, eu quero trabalhar esse recado com você. E para trabalhar esse recado, você vai anotar esse recado aí. Presta atenção. Eu trouxe aqui 2 pares de exemplos. De um lado, você tem a preposição de. Do outro lado, você tem o verbo, que ele dê. Ou o numeral 10. Qual é a diferença entre esses 2 blocos? E qual é a importância disso para as questões? Veja. Vão te perguntar o que essas palavras têm em comum. O que essas palavras têm em comum é que as 3 são monossílabas. Tá comigo? Então, vamos anotar. Temos aqui 3 exemplos de monossílabos. Preposição de, o verbo, que eu dê um presente ao amigo, e o numeral 10. Tudo bem? Ó, vou até colocar um é preposição, o outro é verbo e o outro é numeral, para você entender, já que eles estão fora de contexto, para você entender de onde eu tirei. Tá bom. Então, isso é o que eles têm em comum. E o que eles têm de diferente? Você sabe? Você consegue perceber a diferença? A diferença tem a ver com a pronúncia. Presta atenção. A preposição de é monossílabo átono. É tão átono esse monossílabo, que, ó, eu vou te dar um exemplo. Ó, blusa de seda. Numa frase como essa, blusa de seda, veja, fale rapidamente. Fale isso aí. Numa boa, relaxe e fale. É uma blusa de seda. Repare que esse de vira de, não é?
Porque é aquilo que eu te ensinei ali atrás. Os átonos, os monossílabos átonos, eles perdem a personalidade quando pronunciados de maneira relaxada. Não pode ficar tensa, assim, blusa descida. Não pode, senão você vai forçar uma barra. Mas se você pronunciar, você vai ver que essa preposição vira de, não é isso? É átono. Diferentemente de verbo e o numeral, que são monossílabos tônicos. Mas, Adria, eu acho que isso é fácil. Mas tome cuidado. É muito comum nas questões de concursos que as bancas contraponham, vou até mudar de cor aqui para você ver. É muito comum que as bancas contraponham esses blocos, sabe por quê? Porque os monossílabos tônicos, eles tanto podem ter timbre. Agora é o recado, hein? Agora o recado mais importante eu tô anotando aqui, ó. Eles tanto podem ter timbre fechado, como eles podem ter timbre aberto. Pronto, já te mandei o recado mais importante. Se eu aumentar aqui, ó, aberto. O recado mais importante eu tô te dando aqui. Não confunda. Agora eu vou mudar de cor para te mandar um resumo final, ó. Resumo. Não confunda timbre com tonicidade. Adriana, o que significa isso? Ó, copie que você vai entender já. Não confunda timbre com tonicidade. Como assim? Não é porque eu tenho um vocábulo de timbre fechado que ele não vai ser tônico. É esse o recado que eu quero passar para você antes de você entrar com tudo nas questões. É muito comum que as bancas tentem confundir o candidato com a diferença entre timbre e tonicidade. Ou seja, vou te mostrar um cara errando a questão. Depois eu vou mostrar você acertando, tá bom? Mas vou mostrar para você um cara errando, para isso nunca acontecer com você. Ó, o cara que vai errar vai falar assim, ó. Ó, vou te dar um exemplo, ó. Espero que dê certo. Aí a banca vai perguntar se esse é um monossílabo. É um monossílabo. A banca vai perguntar se é um monossílabo tônico ou átono, tudo bem? O cara lá vai dizer assim, é átono, porque, ó, D é diferente de 10. Ó, tô te mostrando o cara na lama. Ó, o cara que vai errar. O cara. Ele vai falar assim, ó, D fraco, 10 forte. Só que não. Embora o D tenha timbre fechado, ele é tônico. Não confunda timbre com tonicidade. Esse é o recado que eu quero que você anote antes de continuar treinando comigo nas questões. Então, você entendeu por que eu juntei esses dois aqui para você? Ambos, tanto o verbo de quanto o numeral 10, ambos são tônicos. Ainda que um seja de timbre fechado e o outro seja de timbre aberto, não confunda timbre com tonicidade. Eu posso ter um tônico de timbre fechado. Não é porque é tônico que tem que ser aberto. Repito, não é só o aberto que é tônico, o fechado também pode ser. São esses detalhes que eu quero só pensar na hora da prova. E aí fica ali, travado. Você entendeu? Então, esse verbo de, ele é tônico. Tanto é tônico que uma vez, você entenda a lógica disso. Quando ele está na frase, você não o pronuncia, ele não se descaracteriza. Você não o pronuncia de outra maneira. Ele não perde a personalidade. Esse verbo, repare, ele não perde a personalidade. Espero que dê certo. Ele é monossílabo tônico, só que é monossílabo tônico de timbre fechado. Anotou o recado? Eu vou fazer isso com você ao longo dos nossos conceitos aqui, porque são detalhes que podem acabar com o candidato. Show!
Agora sim, vamos embora ver como é que isso cai, como é que... Eu trouxe para você uma questão bem legal para a gente treinar isso. Veja, a questão diz assim. Relacione a coluna 1 à coluna 2 a respeito da acentuação de palavras. Então, é uma questão ótima para você treinar o quê? Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Tá bom? Então, vamos lá. Ora, voluntários. Bom, primeiro que a gente vai ter que separar as sílabas. Se não separar a sílaba, não consegue resolver a questão. Ó. Voluntários. Paroxítona. Código 2. Confiável. Paroxítona. Código 2. 3. Veja, é uma sílaba só, não é? É tônico? É. Repare, o timbre é fechado, mas ele é tônico. 3. Não é porque o timbre é fechado que ele vai ser átono, entendeu? Então, monossílabo tônico. Monossílabo tônico, código 4. Já monossílabo tônico, código 4. Concluirão. Deixa eu colocar aqui que não ficou bom, não. Ó, isso. Concluirão. Paroxítona, penúltima sílaba. E cérebro, proparoxítona. Tudo bem? Vamos mais. Resposta, letra A. Códigos 224421. Mais uma questão para você treinar um pouquinho aqui comigo, ó. Em relação à sílaba tônica, todas as palavras foram, de novo, uma questão para você classificar o vocábulo quanto à posição da sílaba tônica, tá? Aqui eu quero a única que esteja errada. Todas estão corretas. Uma está errada. Veja o que eu te falei, Ó, lâmpada. Essa tá beleza, ó. Lâmpada. Proparoxítona, certa. Monossílaba e é tônica. Repare que o A é sempre tônico, porque ele não muda, ele não perde a personalidade, né? Aí, tônico. Tá, certa. Mesa, paroxítona. Resposta, letra D. Tu é monossílabo tônico. Tanto é tônico que você pode colocar em qualquer lugar da frase e ele vai continuar com esse som. Ele não perde a personalidade. Então, tu chegaste. Tu é forte. É tônico. A banca tinha dito átono. Resposta, letra D. Vamos embora para a última. Então, você entendeu que as bancas adoram essa história de monossílabo? Se você entendeu, tá resolvido. Esse era o objetivo do vídeo. Eu vou fechar com essa questão aqui, que diz o seguinte: ocorre no trecho a presença dos vocábulos nos e nós. A diferença na acentuação gráfica de ambos é justificada pelo fato de, vamos ver, letra A, distinguir a classificação destes enquanto pronomes. A banca está perguntando a diferença na acentuação gráfica. Repare, a diferença da acentuação gráfica tem a ver quanto à distinção morfológica. Não, a acentuação gráfica tem a ver com fonética, não tem a ver com morfologia. A letra A está falando de morfologia, fora a letra A. B, o primeiro ser oxítono e o segundo ser proparoxítono, não. Os dois são monossílabos. C, o primeiro ser oxítono e o segundo ser monossílabo, não, os dois são monossílabos. D, distinguir a classe gramatical em que estão sendo empregados. Classe gramatical não tem a ver com acentuação gráfica. São conceitos que não se misturam. Resposta, letra E. O primeiro ser monossílabo átono e o segundo ser monossílabo tônico. E se você for ao texto, você vai ver que esse nos é tão átono que quando pronunciado na frase, ele perde a personalidade. Pronuncia aí, ó. Entender que as dores e doenças, leia.
Entender que as dores e doenças são alertas que nos pedem calma, que nos pedem. Esse nós vira nus, concorda? Todos os nós aqui, quando pronunciados, eles são tão átonos que eles passam a ter o som de U. O O passa a ter som de U. É por isso que ele é considerado átono. E você entendeu o que a banca perguntou? Qual é a diferença entre um e outro quanto à acentuação? Você vai ver já já nas regras de acentuação gráfica. Os monossílabos tônicos são acentuados, os terminados em A, E e O. Os átonos não. Então, para acertar essa questão, você tinha que saber a diferença entre o monossílabo átono, que é aquele que perde a personalidade, e o tônico, que é aquele de pronúncia forte. Tudo bem?